Bom, boa tarde, Annelise. Hoje eu e o meu grupo vamos estar apresentando um trabalho sobre termoquímica. Os integrantes do grupo são Arthur Cipriano, Eduardo Martins, Guilherme Vital, João Otávio, João Vitor, Luiz Antônio e Pedro Lucas. Bom, eu vou estar falando sobre o que a termoquímica estuda. Nas reações químicas pode haver a absorção ou processo endotérmico, ou a liberação, que também é chamada de processo exotérmico de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do copo que tem a temperatura mais alta para aquela que possui a temperatura mais baixa. Isso é o estudo da termoquímica, o estudo do calor nas reações químicas. Nas reações químicas, pode haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquele que possui a temperatura mais baixa. Aqui pode-se ver a transferência de calor do corpo quente, que é o A, para o corpo frio B. Também vale lembrar que o calor, também chamado de energia calorífica, é um conceito que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. O é estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. Chama-se reação endotérmica a reação que há absorção de calor. Dessa forma, um corpo absorve o calor do meio em que ele está inserido. É por isso que a reação endotérmica provoca uma sensação de esfriamento. Exemplo: ao passar álcool no braço, o braço absorve o calor dessa substância, mas ao soprar para o braço, depois de tempo passado o álcool, sentimos um friozinho, sensação que é resultado da reação endotérmica. Já a reação exotérmica é o inverso. Trata-se da liberação de calor e assim a sensação é de aquecimento. Exemplo: no acampamento as pessoas que colocam junto de uma fogueira para que o calor liberado pelas chamas aqueça quem está à volta. As trocas térmicas também acontecem na mudança de estado físico. Ocorre que a mudança do estado sólido para o líquido e líquido para o gasoso, o processo é endotérmico. De maneira oposta, é exotérmica a mudança do estado gasoso para o líquido e o líquido para o sólido. Nessa imagem, vemos como funcionam os processos exotérmicos e endotérmicos. Quantidade de calor. O calor pode ser definido como energia trocada entre dois objetos devido à diferente temperatura entre eles. A energia flui sempre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, até a temperatura dos objetos estarem iguais. Sua equação é a seguinte: a quantidade de calor é igual à massa da substância, seja ela aquecida ou resfriada, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Agora vamos olhar essa imagem. Nessa imagem, a seguir, podemos perceber que o calor do corpo A passa para o corpo B, gerando assim o equilíbrio térmico, uma vez que inicialmente A possui temperatura maior do que a do corpo B. Bom, meu nome é João Otávio e eu vou falar sobre a entalpia. A entalpia é a energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas, em que substâncias simples têm, por convenção, entalpia igual a zero. A variação da entalpia pode ser calculada pela subtração do valor de entalpia dos produtos pelo valor de entalpia dos reagentes, ou seja, ΔH igual a HF menos HI, que se dá pelo ΔH é igual a variação de entalpia, HF é igual a entalpia dos produtos ou entalpia final, HI significa entalpia dos reagentes ou entalpia inicial. Se a variação da entalpia é negativa quando estamos diante de uma reação exotérmica, por sua vez, a variação da entalpia é positiva quando estamos diante de uma reação endotérmica. Agora, nessa imagem, podemos ver que é um gráfico que mostra como funciona uma reação endotérmica e exotérmica, respectivamente, e como podemos notar variação de entalpias nelas. Tipos de entalpia.
A primeira é entalpia de formação. É a variação de energia térmica envolvida na formação de um mol de uma substância qualquer, sendo ela formada com base em substâncias simples ou no estado fundamental, como no exemplo a seguir. 1 sobre 2H2 mais O2, que é igual a H2O. Entalpia de combustão. É a variação aferida de calor para que haja a combustão de 1 mol de uma substância qualquer. Toda reação de combustão terá valor de variação de entalpia menor que zero, pois se trata de uma reação que libera calor. O exemplo é reação e valor da variação de entalpia para a reação de combustão de etanol. Por exemplo, C2H6O líquido mais 3 vezes O2 gasoso, que vai se formar 2CO2 gasoso mais 3H2O líquido, que vai ser igual a menos 326 cal por mol. Entalpia de ligação. É a energia necessária para romper-se 1 mol de uma ligação química. A variação de energia nesse caso sempre resulta em um valor maior que zero, ou seja, a quebra de ligações demanda absorção de calor, como podemos ver no exemplo. CH4 gasoso mais C gasoso mais 4H gasoso vezes ΔH é igual a mais 1651,6 kJ por mol. Como podemos ver em outro exemplo, C coligado com H resulta em C gasoso mais H gasoso vezes ΔH, que é igual a mais 412,9 kJ por mol. Outro exemplo é Cl mais coligado com Cl resulta em Cl gasoso mais Cl gasoso vezes ΔH, que é igual a mais 242 kJ por mol. Entalpia de neutralização. É a variação de energia em reações de neutralização, como a neutralização de ácido-base, que é ácido mais base igual a sal mais água, que resulta em exotérmica. Assim como nos demais casos de entalpia, para os valores de neutralização, deve-se considerar os cálculos para 1 mol. Nesse caso, o valor final da variação de entalpia será para a reação de neutralização, de 1 mol de H+, para 1 mol de OH-. Entalpia de dissolução. É a variação de energia térmica envolvida na dissolução de 1 mol de determinado soluto em uma quantidade X de água ou de outro solvente qualquer, desde que haja solubilização completa e torne-se uma mistura homogênea. Exemplo, NaCl mais água, que vai resultar em Na mais água mais Cl menos água vezes ΔH, e o resultado vai ser menos 0,9 cal-mol. Na reação, podemos ver quimicamente a dissolução do hidróxido de sódio, popularmente conhecido como soda cáustica. Em meio aquoso, perceba que a reação tem variação de entalpia menor que zero, o que significa que há liberação de calor. Essa reação é comumente realizada na fabricação de sabão caseiro, processo que, quando não feito sob os devidos cuidados, pode resultar em acidente com queimaduras de até 3º grau. Eu vou falar um pouco sobre a lei de Hess. German Harry Hess, ele estabeleceu que a variação de entalpia, ΔH, é uma reação química, que depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. A lei de Hess, ela permite que você, para calcular a variação de entalpia, que é a quantidade de energia presente na substância após sofrer reações químicas, como a gente já aprendeu. Isso porque não é possível medir a entalpia em si, mas sim a sua variação. A lei de Hess fundamenta o estudo da termoquímica.
Também tem outro dizer que a quantidade de calor será a mesma, não importa quantas etapas tem o composto formado, e um conjunto de reações termoquímicas podem ser rearranjadas para satisfazer os reagentes, os produtos e os coeficientes estequiométricos. Se você perceber, embaixo tem outra forma de você se calcular a entalpia, que seria ΔH é igual o ΔH inicial mais o ΔH final, ou ΔH1 mais ΔH2. Seria outra forma de calcular a entalpia. Nessa imagem, você também deve perceber que a lei de Hess pode ser calculada como uma equação matemática. Por isso é possível realizar as seguintes ações: inverter a reação química. Nesse caso, o sinal do ΔH também deve ser invertido, senão a conta vai sair errada. Multiplicar a equação o valor do ΔH também deve ser multiplicado. Dividir a equação e o valor do ΔH também deve ser dividido. Você deve separar as duas e tudo o que você fizer com uma, você também terá que fazer com o ΔH da reação. É isso que, como é uma explicação básica da lei de Hess, e também é o fim da nossa explicação sobre termoquímica. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e espero que tenham gostado e tenham aprendido muitas coisas.